Boa tarde, meus amores. Língua portuguesa, páginas 23, 24 e 25. Hoje nós iremos ver sobre monossílabas, átonas e tônicas. 1. Leia novamente o texto do balão de pensamento do gaturro. Ah, agora sim, a voz da consciência já estava me irritando. A. As palavras a seguir têm quantas sílabas? A, vós, dá, já, me. Parece que só tem uma sílaba, não é mesmo? B. Qual é a classificação dessas palavras quanto ao número de sílabas? Se só tem uma sílaba, ela é monossílaba, ela é dissílaba, trissílabas ou polissílabas? Marque um X. São monossílabas as palavras com apenas uma sílaba. Conforme a intensidade com que são pronunciadas, elas são classificadas em monossílabas átonas ou tônicas. Veja este exemplo. A voz da consciência. Observe que entre as monossílabas em destaque, a, voz, da, voz é pronunciada com mais intensidade. Quer dizer, a gente consegue ouvir mais. Já as monossílabas a e da são pronunciadas com menos intensidade, por isso são consideradas átonas. No quadro do item A, lá em cima no livro, qual é a única monossílaba acentuada? É tônica ou átona? Vocês vão olhar lá naquele quadro lá em cima. A, vós, dá, já e me. E vão ver qual que é que tem acento e anotar na C. Lembrando que quando uma palavra é pronunciada com mais intensidade, ela é tônica. E quando ela apresenta menos intensidade, é átona. Regra de acentuação monossílabas. As palavras vós e já são monossílabas tônicas, contudo, apenas uma delas é acentuada. Para saber por que isso acontece, é preciso conhecer a regra de acentuação, que leva em conta a terminação das palavras. 2. Leia as monossílabas do quadro. Bem, pá, mês, nós, dor, só, chá, três, luz, sol, traz, fé, trem, pó e mal. Vocês vão olhar todos aqueles que têm acento. A. Quais palavras não são acentuadas? Vocês vão olhar no quadro acima e vão anotar as palavras que não têm acentos. B. Quais palavras são acentuadas? Agora vocês vão anotar as que têm acento. C. Complete o quadro com as palavras acentuadas. Lembrando as que têm acento, considerando a terminação. A seguido ou não de S. Então, vocês vão olhar lá, ver uma que tem acento, que tenha A ou S. E seguida ou não de S. Então, tem que ser com E. Pode estar seguido de S ou não. O seguido ou não de S. Então, vai procurar com O, com acento e que tenha o S do lado ou não. Regra das monossílabas. São acentuadas monossílabas tônicas terminadas em A, S, E, S, O, S. Exemplos: lá, mas, pé, mês, dó, sós. 3. Quais das monossílabas a seguir são acentuadas? Pinte-as de vermelho e acentue-as. Leia cada palavrinha e veja qual está faltando o acento. D. História em quadrinhos para texto narrativo. A história em quadrinhos do Gaturro conta uma história com imagens e palavras. A ideia agora é que você reconte essa história usando apenas palavras, formando um texto em prosa organizado em parágrafos. O que vocês vão fazer?
Vocês vão pegar o caderno na parte de língua portuguesa e vocês vão contar a história do gaturro, não esquecendo de usar parágrafo, letra maiúscula. Quando tem diálogo, começa com travessão. Releia no material de apoio os quadrinhos de gaturro. Então, vocês vão lá no final do livro, vão tirar o material de apoio e, olhando as imagens, vocês vão escrever a história do gaturro. Produção. Monte seu texto reunindo as frases que narram o que acontece na história, quadrinho a quadrinho. 4. Use marcadores temporais para indicar a passagem do texto. Lembra dos marcadores temporais? Depois, em seguida, depois disso, ao mesmo tempo, enquanto isso. Ao reproduzir a fala da voz da consciência, use o discurso direto. Por exemplo, nesse momento, Gaturro ouviu uma voz que dizia: "Não arranhe o sofá." Depois que vocês montaram, ao terminar, vocês irão passar para a ficha do material de apoio. Por exemplo, como que eu vou fazer isso, professora? Vocês vão olhar o primeiro balãozinho da história de quadrinho. Tá lá, "Não arranhe o sofá." Vocês irão começar a escrever tipo uma história. Certo dia, o gaturro queria arranhar o sofá, mas ele ouviu uma voz dizendo: "Não arranhe o sofá." Muito tempo depois, o dono dele estava dormindo e o gaturro queria incomodá-lo. E ele ouviu uma voz: "Não incomode seu dono." Boa atividade. Qualquer dúvida é só me chamar.